Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Romanos capítulo 2 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, tá bom? Lembrando que é muito importante que você curta esse vídeo e envie para mais pessoas. Afinal, é vocês que ajudam a fazer a audiência aqui do canal, tá bom? Hoje vamos ler aqui Romanos capítulo 2, que diz assim: os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui quando fala em julgas, está lá em Mateus 7:1 e Lucas 6:37. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse retribuirá a cada um está lá em Salmo 62, versículo 12. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, como está lá em Deuteronômio 10:17. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, aqui nós aprendemos algo muito importante, meus irmãos, que tanto judeus quanto gentios, o judeu era o povo com a lei e o gentio era o povo sem lei. Nenhum de nós escapa da mão de Deus, nem judeu, nem gentio, nem o conhecedor da lei, nem o não conhecedor da lei. Nenhum de nós escapa de Deus e da sua verdade. Aqueles que praticam a verdade guarda eles, né? Mas fala aqui, ó, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. E fala aqui, ó, no versículo 10, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, o que esse texto aqui está nos falando, meus amigos? Que não há acepção de pessoas, sabe? Para Deus não importa se você é judeu ou gentio. Se você faz o bem agora, você recebe a recompensa. Se você faz o mal, você recebe também a recompensa. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, veja bem, Deus olha o coração, entendeu? Olha só, os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e provas as coisas excelentes sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem,
não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos, eles roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso está lá em Isaías 52, versículo 5. Então veja, nós somos dois povos, judeus e gentios, que por meio de Cristo são um. Mas o texto de Romanos como um todo, livro de Romanos como um todo, mostra que tanto judeus como gentios não têm escapatória. Todos pecaram. O judeu, conhecendo a lei, pecou, e o gentio, nem conhecendo a lei, mas pecou também. Por quê? Porque nós somos indesculpáveis perante Deus. E essa é a verdade do Evangelho. Nós somos indesculpáveis perante Deus. Não importa a etnia que nós viemos. Todos nós somos indesculpáveis perante Deus. Veja aqui, versículo 22. Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abominas os ídolos, eles roubas os templos? Tu que glorias na lei, tens honras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então Deus pega no pé tanto do gentio como do judeu, mostrando que não existe um justo. Não existe nenhum que faz o certo. Tanto os judeus conhecendo a Torá e as 613 leis, quanto os gentios, todos pecaram. Não há um justo sequer. Romanos deixa isso bem claro. A gente vai ler nos próximos capítulos que não existe um justo sequer. O judeu tenta se gloriar um pouco porque conhece a lei, né? Mas nem ele pratica a lei. E o gentio não conhece, mas peca de outras formas, entendeu? Então, não há escapatória. O texto deixa bem claro. E olha só o que diz o versículo 25. O verdadeiro israelita, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, veja o versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Deus deixa bem claro que aquele que é praticante da verdade, esse é o que ama ele. Mas ele deixa claro nos versículos anteriores e em todo o texto, ele deixa bem claro que todos, sem exceção, têm pecado. Todos erraram. Por quê? Porque os da circuncisão, ou seja, os judeus, aí o cara é judeu, mas o cara adultera. Aí o cara é gentio, mas furta, entendeu? Então, todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram. Essa é a mensagem. Então, todos são indesculpáveis perante Deus. E isso mostra que todos nós precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? É Jesus Cristo. Então, Paulo mostra que todos pecaram, todos são transgressores da lei, porque a gente vê que não existe um justo, mas por causa de Jesus, nós somos justificados. Por causa do que ele fez naquela cruz, se nós se arrependermos, nós somos justificados, meus irmãos. Amém? A dívida foi paga, de uma vez por todas. E não há desculpa. Não há desculpa. E olha só o que diz aqui, no versículo 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem,
não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então ele faz essa pergunta, ó, tu que tá ensinando as crianças aí, tu que desconhecedor da lei, ensinas outrem e não ensinas a ti mesmo, ou seja, não há desculpa, meu irmão, não há desculpa. Romanos deixa claro que não há desculpa, a gente precisa de um Salvador, porque se a gente for resolver o problema do pecado com a nossa própria força, não existe, só existe um jeito, e é o que a gente vai ver ao longo de Romanos, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Pai Deus, obrigado, Pai, por cada um que está assistindo isso aqui, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque não há um justo sequer. Ninguém fez o certo. Mas nós, por causa de Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tanto judeus como gentios têm acesso a Deus. E agora, não é o nosso sobrenome, não é a nossa genealogia que importa, mas é se conhecemos o Senhor. Dá-nos esse conhecimento do Senhor, Pai. Que nós possamos conhecer a Deus cada dia mais e viver, Deus, para a Tua glória, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Dá graça para essas pessoas que estão assistindo isso aqui, em nome de Jesus, que elas vivam para a Tua honra e glória, Deus, em nome de Jesus, e que elas possam viver sabendo que todos pecaram, mas por meio de Jesus nós somos justificados. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, que vamos ler Romanos capítulo 3 e sermos edificados pela palavra de Deus. Valeu!